Graças e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Compartilhe esse canal, dê o seu ok, se inscreva neste canal. Nossa palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, que diz assim: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo abra. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor chegar, o achar vigiando. Irmãos, essa palavra aqui é um alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, que confiamos em Deus, na sua palavra. A primeira interpretação que nós trazemos aqui é que o Senhor Jesus, ele deu um comando. Ele disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingir os lombos nos diz respeito a uma prática que era exercida no judaísmo antigo, na antiga aliança, onde os sacerdotes, para entrar no templo, eles apertavam as suas túnicas, as suas roupas com cintos, para estar cingidos no sentido de ter facilidade no agir, facilidade no andar. E acesa as vossas candeias, né? Cingidos os lombos significa que para que nós estejamos no serviço de Deus, no serviço de Cristo, nós precisamos não ter outras coisas, né, que nos impeçam na caminhada cristã, que nos impeçam no serviço a Deus, né? Os apegos do mundo, os apegos dos bens materiais, né? Tudo isso que o mundo nos traz, todos os estímulos que o mundo nos traz para nos tirar da presença de Deus. E acesas as vossas candeias diz respeito a também a prática, né, no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo que Moisés criou no deserto, onde nós tínhamos o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Na frente o altar dos holocaustos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santo tinha a menorá, que era um candelabro de 7 lâmpadas, velas, né, que eram acesos de manhã e que ficavam acesos durante todo dia e toda noite. Então, acender a menorá na época significava vigilância. E o que nós percebemos aqui é que Jesus falou para pessoas que conheciam a antiga aliança, que conheciam a Bíblia Sagrada, conheciam o Velho Testamento. Então ele disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então acender candeia nos traz a ideia, né, de fogo. Fogo de vigilância e fogo do Espírito Santo. Não é? A menorá, ela ficava lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, significando a presença de Deus, o fogo de Deus. E nós trazemos para a nova aliança no sentido de acender as nossas candeias, no sentido de estarmos sempre cheios do Espírito Santo, sempre em oração, sempre com o fogo ardente do Espírito em nossas almas. Nós sabemos, né, irmãos, que o nosso templo, que o templo do Espírito Santo não é a igreja física. Não é. O templo do Espírito Santo são os nossos corpos, nossas almas. Então, dentro da nossa alma, os nossos corpos, nós temos que acender, entre aspas, a nossa menorá, que é orar todo dia de manhã quando acordar, orar quando não puder de manhã, orar durante o dia e se encher do Espírito Santo. Então, Jesus deu essa ordem: estejam cingidos os vossos lombos. Por que cingidos os vossos lombos? Outra interpretação também, se nós formos descer na leitura dessa passagem, ele fala dos servos os quais o Senhor chegar a achar vigiando. Em verdade vos digo que lhe cingirá, o fará sentar à mesa e chegando o servirá. Quer dizer, Deus servirá, Deus tratará essa pessoa muito bem. E o que é cingir os lombos? É você estar em prontidão para
servir a Deus e a sua obra maravilhosa. Então nós temos que estar prontos, atentos, cheios do Espírito Santo, para estar aptos para servir a Deus, para ser instrumentos de Deus em todos os momentos do nosso dia, em todos os momentos da nossa vida. Se nós formos analisar com o andar, da leitura da passagem, nós temos também uma outra finalidade de estar com os lombos cingidos, de não estar muito apegado a este mundo, às coisas desse mundo, aos estímulos desse mundo, e estar cheio do Espírito Santo. É justamente, ele diz assim, no versículo 40, portanto estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Então, a hora que a gente não imaginar, a gente pode estar diante do nosso Senhor. Nós sabemos que tem dois tipos de fins: a escatologia cósmica e a escatologia individual. A escatologia cósmica é justamente o fim de toda a era deste mundo, e a escatologia individual é o nosso fim, quando nós estaremos diante do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração, que nós possamos estar vigilantes, nós possamos entender que precisamos estar cheios do Espírito todos os dias, nos enchendo do Espírito, e nós estarmos de prontidão, atentos, vigilantes, sem as amarras desse mundo, sem nos apegarmos em demasia aos cuidados da vida e às coisas desse mundo, para que possamos estar aptos para servir ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus.